18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h02 em Manaus, 18 horas chegando para ficar com você até as 7 da noite. Juntos, eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Karime, muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já agradeço a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha aí, sempre contando com a sua participação, querido ouvinte, aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Fique à vontade e participe conosco. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Anote e participe, 994887592. Mix. Aquele giro inicial no trânsito de Manaus, Karime. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes. Olha, na Avenida Carro Caminha e também no viaduto Boulevard, no sentido centro-bairro, o trânsito segue moderado. Na Avenida Brasil, também no sentido centro-bairro, a situação é um pouco mais complicada porque o tráfego está lento e carregado. A retenção segue até as proximidades da Prefeitura de Manaus. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Hora 6h04. 18 horas. Começando o programa 18 horas de hoje, conferindo os destaques do dia. Caso Dídia Cardoso. Justiça anula a condenação contra a mãe e o irmão da ex-sinhazinha. E como foi o teste da nova ferramenta de alerta contra desastres naturais da Defesa Civil? Pesquisa revela que o Amazonas é o estado mais inseguro para dirigir no Brasil. Os desdobramentos das manifestações contra a PEC da blindagem. Hora 6h04, você no melhor mix do Brasil. Nós vamos juntos até as 7 da noite, conferindo esses e outros assuntos. Os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Está no ar só para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, começando 18 horas de hoje com uma atualização do caso da ex-sinhazinha Dídia Cardoso. Os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas anularam hoje a sentença que condenou a mãe de Dídia, Cleusimar de Jesus Cardoso, e o irmão Ademar Farias Cardoso Neto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Carlão, o julgamento foi hoje de manhã e o Ministério Público do Amazonas apontou cerceamento de defesa, já que os advogados não foram informados sobre a inclusão dos laudos periciais antes da sentença e, por isso, o órgão pediu que o processo volte à primeira instância. Olha aí, segundo a Justiça, os advogados dos acusados não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o laudo toxicológico definitivo. Esse laudo é o responsável por comprovar se determinada substância é realmente droga. Carlão, entre os condenados, além da mãe e do irmão de Dídia, estão o coach, o dono e sócio de uma clínica veterinária e uma agente de do salão de beleza da família. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o caso e traz essas atualizações agora pra gente aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, o caso agora, como eu falei, segue para a estaca zero, né? Para a primeira instância, é isso? Exatamente, zerou o game, a gente pode dizer assim, né? Muito boa noite para você, Karime, muito boa noite, Carlão, boa noite para todos que nos acompanham aqui nesta segunda-feira. Então, Karime, na manhã de hoje, né, de forma virtual, teve essa audiência aí, onde a Justiça do Amazonas, junto à defesa do caso Dídia, o Ministério Público acabou reconhecendo a nulidade de parte do processo que investiga um ponto muito importante, que é a questão do tráfico de ketamina ou cetamina nesse caso aí da sinhazinha Dídia Cardoso. Isso porque a gente sabe, né, quando a Dídia morreu, a ex-sinhazinha do Garantido, lá em maio de 2024, depois ela ter tido uma overdose medicamentosa provocada pelo uso aí exacerbado de ketamina, vieram aqueles vídeos à tona, veio toda aquela confusão, só que agora a gente teve um novo desdobramento. O que acontece? A Justiça
trouxe uma decisão que foi motivada aí, como a Karine já adiantou, pela falta de provas. A polícia não levou laudos suficientes para que a justiça pudesse embasar todo esse processo. E aí, por isso, né, a gente volta à estaca zero. O processo vai reiniciar todas as investigações, já que a defesa não teve direito ali de realmente fazer os seus trabalhos. Eles não tiveram, né, na verdade, quando eles tiveram acesso foi de maneira muito tardia aos exames toxicológicos, e aí eles não tiveram nenhum tipo de oportunidade de se manifestar. Eu separei um trechinho aí do julgamento que aconteceu de forma virtual na manhã de hoje, onde a desembargadora Luísa Cristina Nascimento da Costa e o desembargador Henrique Veiga acabam aí trazendo essa decisão. Vamos conferir esse trechinho aí do julgamento. E está declarada a nulidade da sentença proferida, bem como dos atos processuais subsequentes. Eu questiono aos demais membros se estão de acordo com o voto. Eu me manifesto favoravelmente, dado que esse voto já está aí há algum tempo e eu já tive a oportunidade de tomar conhecimento. Como se manifesta a desembargadora Carla Reis. Gente, acompanho na íntegra a relatora. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, né, com essa decisão proferida aí pela desembargadora Luísa Cristina Nascimento da Costa, o caso realmente volta aí para a primeira instância e o processo deve recomeçar a partir de agora. Mas teve um pedido aí da defesa para que os réus pudessem responder aí tudo isso em liberdade. Mas de antemão ali a justiça já disse que não, que já isso negou. Daí não vai ser possível. Mas segundo a defesa da família, da Dídia, né, essa nulidade reconhecida e se refere, já que se refere a apresentar que eles não correm riscos, não apresentam riscos para a sociedade e eles devem colaborar com as investigações, por que não deixá-los responder aí em liberdade? Mas além disso, né, eles também falaram que os documentos apresentam uma quantidade muito pequena de cetamina e que eles não seriam traficantes, como muitas vezes a polícia chegou a afirmar em entrevistas que tiveram repercussão nacional. E aí, pra gente entender um pouquinho mais dessa decisão, eu procurei o advogado criminalista Luan Mendes, que falou um pouquinho mais pra gente sobre essa decisão da Justiça do Amazonas. É muito importante entender que quando você tem uma sentença anulada, essa sentença é anulada e ela precisa ser refeita. E aqui nós não estamos falando de que os acusados foram absolvidos, não é sobre isso. Os acusados não foram absolvidos, porém a sentença foi anulada por várias irregularidades, principalmente nulidades que ocasionaram cerceamento ampla defesa ou contraditório e que por esse motivo precisa ser refeita. Os vícios precisam ser sanados e após isso a defesa apresenta manifestação e ao final o magistrado julga mais uma vez. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do advogado criminalista Luan Mendes e aí depois, né, da justiça ter negado esse pedido de liberdade, a defesa anunciou durante o processo de hoje, Karine, Carlão e ouvintes, que vai ingressar aí com habeas corpus, só que dessa vez no Superior Tribunal de Justiça. E aí a expectativa é que o ministro relator aprecie toda essa matéria ainda essa semana. Para os representantes legais do caso, a gente está falando aí da defesa, essa decisão representa realmente um marco muito importante, já que abre caminhos para que o caso seja reavaliado, né? Julgado tudo novamente. Vai ser julgado tudo anulou novamente. A sentença de 10 anos e tanto de prisão, anulou toda essa condenação. Todos aqueles crimes que eles respondiam, né? Entre eles o de tráfico de drogas, que é um dos mais, né, pesados nessa situação, foi anulado. Então a investigação volta a estaca zero. Eu separei mais um trechinho aí da fala do advogado criminalista que explica um pouco mais desse ponto pra gente. Vamos conferir. A defesa sustentou um cerceamento de defesa por ausência de alguns laudos que a lei exige que tenha. E aí, laudos que falam sobre a natureza, sobre a quantidade da droga. Esses laudos, a lei de drogas, a lei 11.343 do ano de 2006, assevera que esses laudos precisam ser juntados dentro de um prazo estipulado em lei, exatamente para que a defesa, tanto a defesa quanto a acusação, possa se manifestar. Acontece que esses laudos
foram juntados após a manifestação da defesa e impossibilitando qualquer manifestação quanto à materialidade, impossibilitando qualquer manifestação quanto ao conteúdo do documento. E isso caracteriza uma clara violação ao princípio da ampla defesa, ao princípio do contraditório e, consequentemente, leva à anulação do processo. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né, só para encerrar, né, e apesar do Ministério Público reconhecer aí todos esses apontamentos que foram feitos pelos advogados de defesa, eles destacaram também que existem provas coexistentes contra os acusados, né? Então, ou seja, eles não vão sair ali da presídio pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Não é assim, vai ter sim um julgamento, vai ter todo o processo novamente. Exatamente, apesar de não ter os exames toxicológicos que não tinham sido apresentados, que foi exatamente esse ponto no qual, né, a defesa bateu bastante, o Ministério Público afirmou que existem mensagens que foram retiradas dos telefones celulares ali dos familiares da Didian, que apontam sim para uma associação criminosa que existia ali dentro da seita que era formada pelos familiares da ex-Sinhazinha. É um caso muito polêmico, né, Carlão? Sim, polêmico, cheio de detalhes. Cheio de detalhes, tá certo. Beleza. O que acontece é que voltou a estaca zero e vamos continuar acompanhando. Obrigada pela apuração, Nathalie Moraes. Legal, Nathalie, 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Polícia Federal está puxando o fio de um novelo que pode dar em bomba e das grandes, hein? Começou como investigação contra a organização criminosa PCC naquele mega esquema de lavagem de dinheiro com barões dos combustíveis, mas agora a história chegou na Faria Lima, rua que simboliza o dinamismo e o poder econômico de São Paulo e o coração do mercado financeiro brasileiro. Carlão, os investigadores descobriram os chamados fundos caixa preta, que são os fundos de investimento que funcionariam como esconderijo de fortunas e facções criminosas, políticos e empresários. O detalhe, esse fundo também é usado para proteger o patrimônio de quem está atolado em dívidas milionárias na justiça. E não para por aí, Karime, ouvintes, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, entrou nessa dança também. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo, ele teria usado esse esquema para ocultar aeronaves avaliadas em dezenas de milhões de reais. Isso tudo segundo o site de notícias Metrópolis. Antônio Rueda, Carlão, que já apareceu em operações ligadas à infiltração do PCC no setor de combustíveis e aviação, agora tem um nome associado a empresários investigados por fraude, sonegação e lavagem de dinheiro. Olha, o modelo é bem sofisticado, em fundos que não estão listados na bolsa, sem auditoria independente, com documentos considerados inauditáveis e muitas vezes apenas com um ou dois cotistas. Em alguns casos, um fundo investe em outro fundo e pronto, virou um labirinto. Carlão, segundo o portal Metrópolis, levantou que existem hoje 177 fundos desse tipo que você falou, somando nada mais, nada menos do que 55 bilhões de reais em patrimônio. Atenção para o valor da bolada, gente, é isso aí, 55 bilhões de reais. Olha só, e o que esses fundos escondem? Eles escondem o seguinte, Karime, ouvintes, redes de postos de gasolina avaliadas aí em 200 milhões de reais, imóveis de luxo de quase 10 milhões de reais cada um e refinarias de petróleo e também jatinhos executivos. Bom, os relatórios da Polícia Federal e da Receita Federal já citam gestoras como Altivest, Feed, Red, Trust, que estão sendo investigadas diretamente. E ainda aparecem os nomes Genial e Planner, que também são contestadas na Justiça. Olha, em agosto, a Polícia Federal apreendeu computadores e celulares dessas administradoras e foi aí que abriu o caminho para a nova linha de investigação que agora liga de vez o mercado financeiro paulistano a facções criminosas e políticos de peso. Bom, e tem mais aí, tá? Aqui no Amazonas, a Polícia Federal já apura se esse mesmo esquema também foi usado para lavagem de dinheiro envolvendo lobistas e políticos daqui. Olha, vale lembrar, hein? Antônio Rueda é aliado do governador Wilson Lima, ou seja, a crise política pode respingar forte por aqui.
O fato é que essa investigação ameaça expor como o crime organizado se infiltra até nos salões mais sofisticados da Faria Lima, transformando dinheiro sujo em fortuna com cara de legalidade. Olha só, no submundo do crime, as salas refrigeradas da elite financeira. É o Brasil que a gente precisa encarar de frente. Agora 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa, em Amazonas lidera aí o ranking do Brasil do estado mais inseguro para dirigir. Isso mesmo, inseguro para dirigir. É o que aponta a pesquisa do Observatório Nacional da Insegurança Viária, Karime. Exato, Carlão. Foram avaliados 26 estados e o Distrito Federal com base no indicador de segurança, analisando fatores como qualidade das vias, educação no trânsito, fiscalização, atendimento às vítimas, promoção da saúde e normatização. E o estado do Amazonas ficou em último lugar nesses casos, nesses tópicos todos. A Aldineia Araújo tem mais informações a respeito desse ranking. Boa noite, Aldineia. Como foi a avaliação do Amazonas, então, nesses quesitos? Todo mundo ficou em último lugar, é isso? Bom, segundo o levantamento, o Amazonas ficou em último lugar no ranking de segurança viária com apenas 1,86 ponto numa escala que vai até 5. Para você ter uma ideia, o Distrito Federal aparece no topo com nota 4, considerado o lugar mais seguro para dirigir no país. De acordo com o especialista em trânsito, Rafael Cordeiro, o estudo nacional vem para evidenciar aquilo que todos os motoristas e pedestres aqui do Amazonas já sabem, né? O reflexo da imprudência, do desrespeito, da impaciência de boa parte dos nossos condutores que insistem em dirigir da sua forma, do seu jeito, e isso, obviamente, implica na promoção desta insegurança viária. A gente observa desrespeito de todo tipo de condutor, seja de automóvel, seja de motociclista, seja de motorista de ônibus, motorista de carreta. E isso tudo mostra um enorme desafio para os órgãos e entidades de trânsito no quesito da promoção do trânsito seguro. E não para por aí. Além do Amazonas, outros estados da região norte também estão entre os piores resultados, como o Pará, com 2,14 pontos, e Amapá, Maranhão e Roraima, empatados com 2,29 pontos. O estudo chamado IRIS avaliou cada estado em critérios como fiscalização, educação no trânsito, segurança dos veículos, atendimento às vítimas e até as condições das vias. E o Amazonas ficou entre os piores índices em todos esses critérios. Para o especialista em trânsito, Rafael Cordeiro, algumas das explicações para o título do Amazonas de pior lugar para dirigir no Brasil inclui fatores como esses daqui. A falta de ações, a omissão do poder público em qualquer uma dessas áreas acaba contribuindo de forma potencial para que tenhamos um trânsito mais inseguro de nosso país, o que evidencia um enorme desafio para os gestores públicos e que mostra que muito ainda precisa ser feito para melhorarmos o trânsito em nossa cidade. E tem um detalhe importante: números baixos de infrações nem sempre significam trânsito seguro, viu? Muitas vezes, os números baixos são devido à falta de fiscalização. Ou seja, o ranking deixa claro, ainda temos um longo caminho para tornar o trânsito no Amazonas mais seguro para motoristas, passageiros e pedestres, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Volto com vocês. Muito obrigada, Aldineia Araújo. Carlão, essa luta não é de agora, não, tá? Eu lembro de várias entrevistas que eu fiz ainda na rede amazônica, vou falar lá nos anos de 1992, em que esse assunto... Faz tempo, hein, Karine? Nossa, esse assunto era discutido e foi pesquisado pelos profissionais, né, professores lá da Universidade do Estado, da Universidade Federal do Amazonas. É um assunto que desde lá causa muita preocupação, não é? Porque realmente não é fácil transitar, trafegar e ser motorista. E vai piorando, né? Aqui
aqui no Amazonas, aqui no estado do Amazonas, e tá aí, desde 92 até hoje tá aí os números, né? Então, ou seja, só piora. Karime, você lembra que na semana passada nós comentamos sobre aquele teste da Defesa Civil que ia ser via celular? Eu fiquei na expectativa, você também ficou. Você recebeu esse toque, esse alarme da Defesa Civil no seu celular, Karime? Cara, eu não recebi. Você recebeu? Eu recebi, a minha filha que estava em casa recebeu, e o noivo dela também recebeu. Eu tava com 2 amigas, as duas receberam, eu não recebi. Eu me senti excluída dessa situação. Eu sei que esse teste aconteceu aqui em Manaus, em Manacapuru, Novo Airão e Iranduba, né? Enfim, foi um teste e que muita gente levou um susto. Foi, a minha filha, ela veio falar para mim, papai, o que tá acontecendo? O que houve? Eu falei, não, filha, isso é só um teste. Bom, vamos lá. Vanessa Lima, conta pra gente mais a respeito desse teste, como é que foi esse teste aqui em Manaus. Boa noite, Vanessa. Oi, Vanessa. Karime, Carlão e ouvintes, nesse sábado realmente muita gente foi pega de surpresa com o teste do Defesa Civil Alerta. O alarme chegou até no celular do prefeito Davi Almeida, que comenta aqui pra gente agora sobre esse novo sistema. Eu recebi no meu celular, nesse momento, um alerta da Defesa Civil Nacional em parceria com a Defesa Civil Municipal. Essa é a nova ferramenta que nós estaremos utilizando para avisar a população sobre possíveis mudanças climáticas e possíveis eventos climáticos futuros. Com isso, a gente vai ajudar a informar a população e salvar vidas. Teve quem estava almoçando, descansando e de repente tomou aquele baita susto. A estudante de Direito, Gabriele Carvalho, contou que o alarme chegou para ela e para toda a família. Bom, eu estava em casa arrumando algumas coisas na cozinha e todos os celulares da casa começaram a fazer aquele mesmo barulho. Aí foi aquela correria para pegar os telefones. No princípio eu achei que estava acontecendo alguma coisa em Manaus. Aí que eu percebi que era só uma demonstração da Defesa Civil. Nas redes sociais, muita gente comentou sobre o assunto, compartilhou prints e até brincou com a situação. Mas brincadeiras à parte, a ideia do sistema ela é bem séria. Ele foi criado para avisar a população sobre riscos de desastres naturais. O alerta chega por mensagem de texto e vem acompanhado de um som que toca mesmo se o celular estiver no modo silencioso. E o melhor, você não precisa de cadastro. É gratuito e funciona em aparelhos compatíveis com 4 e 5G. E tem 2 tipos de aviso, hein? O alerta extremo, que é o mais grave e dispara um som parecido com uma sirene, indicando risco imediato e necessidade de evacuar ou buscar abrigo na hora. E o alerta severo, que é menos urgente, mas ainda assim sinaliza perigo em até 2 horas, dando tempo para se preparar. Além desse sistema, continuam funcionando outros canais de comunicação de risco, como o WhatsApp e até o Google Public Alerts. Ou seja, o barulho pode ter assustado, mas a intenção é garantir que quando houver uma situação real, ninguém fique sem ser avisado. Volto com vocês. O aviso tá aí, a gente só tem que saber fazer o quê, né? Foge pra onde, né, Carlão? Pra montanha. 6h25, você no melhor Mix do Brasil e continue aí. Mix. 100,7 no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia até às 7 da noite pra você. E você participa, 994887592. E nas redes sociais estamos no @18horasnews. 18 horas. Política. Vamos de política, Carlão. Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Kennedson, boa noite. Então, fim de semana foi marcado por manifestações contra a PEC da blindagem e a PEC da anistia. Brasil inteiro, todas as cidades marcaram aí as suas manifestações. Gente, só em São Paulo, mais de 43 mil pessoas lotaram a Avenida Paulista. O ato, inclusive, superou os números da esquerda no 7 de setembro e ficou perto aí dos números da direita. Kenneth, a gente pode analisar que foi aí uma virada de jogo que a esquerda esperava nas ruas depois de toda essa polêmica? Então, Karime, muito boa noite pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Então, desde o tarifaço, a gente percebe que a esquerda ela começou a tomar um fôlego a mais, mas sem dúvidas a PEC da blindagem até em certo ponto chegou a favorecer a ambos os lados, seja de quem é direita, seja de quem é esquerda.
ninguém se contentou com o fato de que os políticos agora estão querendo se blindar, querendo ter uma proteção extra, além da que eles já têm, para poder serem evitados de passarem por investigações, e isso daí muita gente não quer que aconteça. E o que aconteceu mesmo em relação a essa situação é que a própria esquerda já fala que sim, foi uma virada de jogo, e ao que parece a PEC da blindagem, a PEC da anistia acabou fortalecendo, reacendendo esse protagonismo da esquerda, e aí a gente teve esse número muito expressivo, né? Só em São Paulo, mais de 40 mil pessoas que participaram dessas manifestações, e essa mobilização foi muito marcada por bandeirões ali do Brasil, e no lugar da Ordem e Progresso tínhamos ali a frase sem anistia. E aí veio acompanhado também de vários shows realizados por cantores como Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan. A Tabata Amaral também fez parte dessa ação lá em São Paulo, e a frase mais marcante dela é que democracia não se negocia. Guilherme Boulos afirmou que a esquerda retomou o protagonismo e mandou um recado dizendo aos senadores para derrubarem a PEC e que eles não aceitariam a anistia. Lá no Rio de Janeiro, o Lindenberg Farias, líder do PT da Câmara, ele observou que o ato ele marca uma virada no jogo e já afirmou que a esquerda enterrou, ou seja, ele já prevê o que vai acontecer. A esquerda enterrou a PEC da bandidagem, como eles mencionaram, e que agora também vai impor outras pautas, ou seja, esse caso também vai ser utilizado para que o PT consiga colocar outras pautas na mesa. Lá em Salvador tivemos Daniela Mercury, que também criticou essa possibilidade de reabertura da anistia e dizendo que não vai aceitar, e que também isso gera um constrangimento e indignação. E aí também lá em Salvador, o ator Wagner Moura, ele também participou desse ato e falou que a extrema-direita não iria se criar no Brasil. Então, do ponto de vista político, o grande volume de pessoas, a visibilidade de personagens importantes desses atos, eles puderam servir como uma carta na manga, não só ali para derrubar a PEC e o PL, mas também para poder dar uma pressão lá no Congresso, né, e incluir essas outras pautas que com certeza ainda vão dar o que falar. Por exemplo, uma delas é o fim da escala 6x1 que eles estão tentando vender, e agora com essa grande movimentação é possível que essa pauta ela volte à tona e venha trazer um pouco mais de visibilidade para ela, né? Força política, sem dúvida alguma, foi uma expressão de peso nesse domingo, né? Legal, Kennedy Paz. Olha só, Nathalie, teve manifestação contra a PEC da blindagem da anistia também, aqui em Manaus, não ficou de fora, talvez uma das maiores aí da esquerda na cidade nos últimos tempos aí. Inclusive o governador Omar Aziz deu entrevista no domingo sobre os atos. Nathalie, na ocasião o senador reforçou as críticas contra a PEC da blindagem, foi isso? Então, Carlão, o senador Omar Aziz, ele foi até a CNN, ele participou de uma entrevista com a CNN e aí se pronunciou, mas esse movimento aqui em Manaus realmente surpreendeu, né, Cariminha? Começou ali por volta das 8h30 da manhã, ali na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus, e ali reuniu, né, sindicatos, movimentos sociais, centrais e populares, e até alguns integrantes, a gente pode dizer ali, até aliados do governo estavam ali presentes, né? Mas governo, você fala do governo Wilson Lima? Alguns, a gente sabe que as eleições já estão acontecendo. Sem dúvida. Né? Então era um momento realmente para as pessoas terem uma vitrine a mais. Então, alguns pré-candidatos também fizeram parte aí desse movimento. No carro de som, né, um dos líderes, né, ali muita gente falava alguns nomes dos deputados que apoiaram essa PEC. E esses nomes todos foram muito vaiados, né? Os nomes dos deputados federais. Somente 3 deputados da bancada do Amazonas não foram vaiados. Eu tô falando aí do Sidney Leite, Amon Mandel e Átila Lins. No mais, foi aquela, né? Foi um movimento muito incisivo. Já que a manifestação era contrária, claro, né? Exatamente. E aí seguiu durante toda a Avenida Getúlio Vargas e foi até a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, neste domingo. E aí, Carlão, como você já adiantou, quem também se manifestou sobre a PEC da blindagem foi o senador Omar Aziz. Ele foi muito categórico ao falar em uma entrevista à CNN que essa proposta realmente deve ser enterrada pelo Senado. Vamos conferir aí o que disse o senador Omar Aziz. Eu sou literalmente contra a PEC das prerrogativas. Volto a repetir, nós já temos prerrogativas demais. Homem público tem que ser transparente. Não adianta dizer que não tem que ser transparente. Não, pior não é só isso.
Não é no exercício do mandato, é antes da diplomação. Se a pessoa tiver um processo, ele depois da diplomação, depois de empossado, tem que ser pedida autorização da Câmara. Então o cara pode matar, se eleger e depois ainda vai pedir. E a Câmara ou o Senado tem o direito de dizer não quero que investigue fulano ou cicrano. Então é pior. É pior. O Senado vai enterrar essa PEC. As prerrogativas que nós temos, volto a repetir, são prerrogativas que 99,% da população brasileira não tem. Cada um tem sua opinião. A minha opinião é essa. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala, né? Um trechinho da entrevista do senador Omar Aziz neste domingo, né? Ali a CNN. E assim, não é uma fala qualquer, até porque o senador Omar Aziz, ele é do PSD. E o PSD hoje, Carlão, ele possui a maior bancada de senadores no Congresso. São 15 senadores, né? Além disso, o partido tem ali a sigla que preside a Comissão de Constituição, tô falando aí a CCJ, que é para onde essa PEC deve ser encaminhada, ou seja, a gente fica aí na torcida para que realmente seja enterrada, já que essa PEC tem dado o que falar nos últimos dias. Inclusive, acho que vai quarta-feira agora, ela vai ser votada, se eu não me engano. Exatamente, era quarta-feira. Ela segue para quarta-feira e ela tá como... O relator já tem todo o material já organizado para quarta-feira ser apresentado. Lembrando que era só um rascunho ainda na semana passada, né? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, né, o senador Otto Alencar, ele disse também à CNN que a PEC da blindagem vai ser sepultada na Casa Alta, ou seja... Né, a gente está aqui na torcida para na quarta-feira trazer essa notícia. Vamos ver como é que vai acontecer. Atualização, inclusive, do STF, que até esses dias atuais estava em 6-0 o placar para poder restringir apenas ao Supremo Tribunal Federal para autorizar essas buscas, esses mandados de busca e apreensão, tanto no Congresso ou também em apartamentos funcionais. Ou seja, o STF também já prevendo o que pode acontecer, não querendo arriscar, eles já também tomaram essa iniciativa para poder ter o poder na mão de conseguir fazer alguma coisa, mesmo tendo esse PL, mesmo tendo essa PEC, né, da blindagem. Aprovada, tá certo. Karine, contigo aí, a eleição ainda nem começou, não é isso? No interior. Exatamente, né? A eleição ainda nem começou, viu, Kenneth? A gente aqui falando ainda da PEC, a gente se perdeu aqui, olha aí, Carlão, obrigada. Vamos lá, a eleição ainda nem começou, mas o interior já está disputado, aliás, é disputadíssimo. O nome do senador Omar Aziz e do governador Wilson Lima lideram lá no interior do estado. Parece que o capitão Alberto Neto se destaca aqui em Manaus. Vamos lá, quem conseguir dominar o interior está com a vantagem. Lembrando, Omar e Wilson Lima concorrem ao cargo. Bom, Omar de governador, Wilson Lima parece que concorre ao cargo de senador. E o capitão Alberto Neto também senador. Sim, até agora, pelo menos o capitão Alberto Neto e o senador Omar Aziz, eles já estão com as posições definidas, né? Porque Bolsonaro indicou o capitão Alberto para o Senado e aí Omar Aziz tem a grande volta ali, a grande chance de voltar a se tornar governador do estado do Amazonas. E o apoio do presidente Lula, né? Exatamente. Já o Wilson Lima, ele não tem uma posição definida. Alguns especulam o Senado, outros especulam o deputado federal. Já temos ali também a pressão do próprio sargento que está atuando, o sargento Salazar, que falou que se ele vier para Senado, ele também vai vir para Senado, ou seja, está muito mais claro. Só que em relação ao interior do estado, quem domina esse tabuleiro agora do interior do estado vai dominar o jogo das eleições de 2026, porque é onde estão ali o maior número de intenções de voto e essa perspectiva essa pesquisa da perspectiva mercado, ela mostrou exatamente isso, sobre esse cenário do quão bem eles estão posicionados no interior, seja para qual vagas forem. Então são esses os dados, né? O Omar Aziz ele lidera tanto no interior do estado do Amazonas, ele tem ali uma porcentagem bem grande, né? 50%, enquanto Maria do Carmo, que é a principal ali opositora, pelo menos nesse período agora, tem ali uma porcentagem de 20%. Aqui na capital fica mais equilibrado em relação a esse jogo para o governo do estado do Amazonas. O Omar Aziz fica ali com 34%, pelo menos essa perspectiva. Já Maria do Carmo tem surpreendido
significativo também porque ficou em 31% nessa análise aqui na capital, ou seja, na capital ela tem um valor bem significativo e com certeza vai dar trabalho na capital. Na corrida pelo Senado, a gente tem Eduardo Braga, né, com 50% no interior contra 37% na capital. O governador Wilson Lima marca 49% no interior do estado e apenas 20% de intenções de votos aqui na cidade de Manaus. Já o Sargento Salazar ele surge com uma nova força também. Aqui na capital tem mais de 40%, 42% na capital, e no interior para ele ainda é um desafio muito grande, apenas 6%. E esses números mostram que o interior ele continua sendo muito decisivo, enquanto aqui na capital o terreno é um pouco mais aberto e a disputa também muito acirrada, né? Mas é claro que é só o início do jogo. Sim. Ainda tem muitas peças a serem movimentadas, mas tem muita gente já trabalhando pesado no interior. Desde o ano passado eu acho, viu? Vamos lá. Sem dúvida. E Nathalie, é contigo. O governo Lula cancela convênios com ONG ligada a Anny Moura, secretária nacional de mulheres do PT. Ela nega irregularidades e diz ser alvo de perseguição. Então, Nathalie, como está esta polêmica atualmente? Então, Carlão, uma polêmica que realmente surpreende, porque a Anny é uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, ela é uma grande representante do PT aqui no Amazonas, e essa decisão foi divulgada aí pelo Ministério Público, afirmando que foram encontradas irregularidades graves no uso de recursos públicos destinados a projetos de capacitação de jovens e adolescentes, né, que são beneficiadas aí pelo Instituto aqui no Amazonas. Só para a gente ter uma ideia, Carlão, dos mais de R$1.200.000 que foram enviados ao Instituto, mais de R$600.000, mais praticamente a metade aí desse valor, foi usado antecipadamente sem comprovação de atividade. O relatório também mostrou ali que existia uma falta de cotações, de preços, e recomenda aí a devolução de pelo menos R$584.000 desse valor no qual eles receberam. Ou seja, Carlão, receberam mais de R$1.200.000 do governo. Até agora ninguém explicou para onde esse dinheiro foi enviado, e agora que chegou a hora realmente ali de prestar as contas, a Anny Moura está sendo convocada a devolver mais de R$580.000. Esse caso ganhou repercussão depois de áudios, né, que seriam ali da Anny Moura, onde ela pressiona inclusive integrantes do Ministério da Cultura por favorecer políticos aqui do Amazonas nas eleições municipais do ano passado. Só que aí esse foi um caso que só veio, né, realmente à tona na última sexta-feira, quando o Estadão expôs aí toda essa denúncia, mas até agora o que a gente sabe é que a Anny Moura vem negando essas irregularidades e afirmou que esses áudios foram usados ali fora do contexto, mas esse é um caso que está sendo investigado, e é claro que se envolve dinheiro público, e muito dinheiro, e é dinheiro nosso, a gente vai continuar acompanhando. Sem dúvida alguma. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Valeu, Nathalie, Kennedson. Agora 6h39, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Manaus e outros 22 municípios do estado amanhecem debaixo de fumaça tóxica. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora dando mais um giro no trânsito em Manaus, Karine. Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, a gente tem informação de uma carreta em pane mecânica que está parada na pista da direita da ponte da Avenida Berto Calderaro, causando leve retenção no trânsito. Mais à frente, o tráfego segue com retenção devido aos semáforos. Próxima passagem de nível da Efigênio Salles, o trânsito apresenta alguns pontos de lentidão, Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente chama novamente. 6h40 em Manaus. 18 horas. Agora nós vamos de tempo e temperatura. Previsão do tempo para esta segunda-feira. Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira calorosa, com máxima de temperatura batendo os 34 graus. A previsão para essa noite é que a temperatura caia para 25 graus, ventos leves, e o céu vai ficando mais nublado. Mas a gente não tem previsão de chuva significativa para a noite dessa segunda-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 23 de setembro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça já começa quente, com céu aberto e bastante sol. Na parte da tarde, o calor continua firme, com a máxima de temperatura batendo os 35 graus. A
Apesar disso, algumas precipitações começam a se formar no céu, garantindo um começo de noite nublado. À noite, a temperatura cai para 26 graus, o vento sopra um pouco mais forte e nós não temos previsão de chuva para essa terça-feira. A temperatura varia entre mínima de 26 e máxima de 35 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 47 a 89%. Vanessa, continua aqui com a gente, que é o seguinte, nós, mais uma vez, Manaus amanheceu debaixo de fumaça tóxica, não só Manaus, como também outros 22 municípios do estado. Vanessa, a Defesa Civil, inclusive, já emitiu alerta novamente, não é isso? Isso mesmo, Karime. Eu vou começar passando a lista atualizada dos municípios, né, que estão com essa qualidade do ar moderada, que são Humaitá, Apuí, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte, Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Beruri, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Jutaí, Japurá, Uarini, Tefé, Coari, Careiro Castanho, Manacapuru, Altazes, Silves, Urucará, Barreirinha e Manaus, né? Ou seja, cada vez mais está aumentando. E esse alerta, ele mostra que para esses municípios, os índices de material particulado fino no ar está em nível moderado, variando entre 15 e 50 microgramas por metro cúbico. No geral, essa qualidade do ar ela é considerada aceitável para a maior parte da população que não tem nenhum problema ou condição específica de saúde. Mas para as pessoas mais sensíveis, como crianças ou idosos ou quem já sofre com doenças respiratórias, eles podem sentir ali alguns sintomas como tosse seca, um certo cansaço ou até um desconforto maior para respirar. Então, se você estiver sentindo esses sintomas, a recomendação é bem simples. Tentar evitar atividades ao ar livre, muito intensas, principalmente nos horários mais quentes do dia, beber bastante água para manter as vias respiratórias hidratadas e ficar em ambientes mais protegidos, com janelas fechadas, quando a poluição ela estiver mais forte. Quem já está em algum tratamento médico deve seguir a sua medicação direitinha e manter os remédios de uso mais rápido ao alcance, né, das mãos, para você poder usar rapidamente. E, claro, se os sintomas ficarem mais fortes, o ideal é você procurar um atendimento médico para não deixar a situação se agravar, hein, Karime, Carlão e ouvintes? Todo cuidado é pouco, sim, principalmente quando você tem crianças idosos ou alguém com algum tipo de comorbidade respiratória. E o uso de máscara também é recomendado. O uso de máscara também é recomendado. Valeu, obrigada, Vanessa Lima. 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, isso foi ter cidade, pessoal. Mais de 6,5 toneladas de fios e cabos obsoletos foram retirados do centro de Manaus. Isso é bom demais. É um bocado, hein, Carlão? A ação é da Prefeitura de Manaus e faz parte da despoluição do centro. E nesse domingo aconteceu na rua Quintino Bocaiúva, como explica o repórter André Meirelles. Muito boa noite a todos. Olha, dessa vez o trabalho foi na rua Quintino Bocaiúva, entre a Marechal Deodoro e a Floriano Peixoto. Um mutirão que completa 45 dias de serviços e soma 13 ações, já resultaram na retirada de mais de 6,5 toneladas de fios e cabos obsoletos, aqueles que estavam há décadas nos postes sem utilidade alguma. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que o objetivo de remover os materiais sem uso é combater a poluição visual para organizar o centro da cidade para a população e turistas. Nós também ainda estamos aqui no centro com a despoluição visual, né, tirando os cabos, os fios de excesso nos postes da nossa cidade, e assim a gente vai continuando avançando para que a gente possa resgatar o centro. O centro é o destino de quase todos aqui na nossa cidade e a gente precisa apresentar o centro de uma forma positiva para a população da cidade de Manaus, para os turistas, para os lojistas. E segundo a prefeitura, a parceria com a Amazonas Energia e empresas de telefonia já mostra resultados. Ruas mais limpas, mais seguras e também mais valorização para a região. Os serviços são realizados nos dias de semana e aos domingos, sempre evitando os horários de pico, e devem seguir até dezembro deste ano. O mutirão no bairro envolve mais de 16 secretarias e órgãos municipais, com mais de 1.100 servidores atuando juntos para revitalizar o centro de Manaus. Volto com vocês. Isso aí. Valeu, André Meirelles. Trabalho 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,33%, cotado em R$ 5,33. O euro fechou em alta de 0,76% aos R$ 6,29. O Bitcoin fechou em queda de 2,72% aos R$600.291. E o Bovespa fechou em queda de 0,52% aos 145.109 pontos. E Manaus subiu ao topo do ranking das cidades brasileiras que mais importaram em 2025. De janeiro a agosto, a cidade acumulou 10,93 bilhões de reais. Olha, a cidade de Santa Catarina, Itajaí, que antes liderava o ranking, passou para a segunda posição com 10,77 bilhões de reais em importações, hein, Karime? Bom, e esse desempenho, o Carlão aqui de Manaus, mostra, exato, a força da Zona Franca, que abriga centenas de indústrias e concentra quase todas as compras externas do Estado. Como analisa o secretário de Estado, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Correia. Vamos ouvir. O polo industrial de Manaus vive um bom momento na nossa economia e, por essa razão, aumentam as importações. Esse número, 10 bilhões, quase 11 bilhões de importações de janeiro a agosto, ficando à frente de todas as demais cidades, mostra a importância do polo industrial para o nosso estado, para a nossa economia, para a geração de emprego e renda. 18 horas. Olha só, hein, já foi liberado pelo governo federal o socorro para as empresas brasileiras atingidas pelo tarifaço dos Estados Unidos, Karine. Exato, Carlão. O BNDES abriu a linha de crédito do Programa Brasil Soberano. E vamos entender mais detalhes a respeito desse assunto agora com a Gineia Araújo. Boa noite, Gineia. Então, como é que funciona esse socorro às empresas? Bom, o primeiro passo é simples: acessar o site do banco, verificar se a empresa é elegível para obter essa ajuda e, em seguida, procurar o banco com o qual já tem um relacionamento. As grandes companhias também podem tratar direto com o BNDES. Segundo o presidente Lula, a ideia é garantir que as empresas mantenham empregos e sigam crescendo, mesmo diante das medidas consideradas injustas pelo governo brasileiro. E esse socorro já está valendo, viu? Desde essa quinta-feira, as empresas brasileiras que foram prejudicadas pelo aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos já podem solicitar o crédito especial do Programa Brasil Soberano, criado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ao todo, são 40 bilhões de reais disponíveis, sendo 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações, o FGE, e 10 bilhões do próprio BNDES. Esse crédito pode ser usado para capital de giro, adaptação da produção, compra de máquinas, inovação e até na busca de novos mercados. No caso do Fundo Garantidor de Exportações, tem direito as empresas que exportam para os Estados Unidos e que tiveram pelo menos 5% do faturamento afetado. Já para a linha do próprio BNDES, qualquer empresa impactada por tarifas pode pedir o apoio. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Correia, ressalta que o tarifaço do governo Donald Trump não compromete a economia do Amazonas. Ele impacta os estados que são preponderantemente exportadores. O Amazonas, através do seu modelo Zona Franca de Manaus, ele é substituidor de importações, então ele não sofre com isso. Não tem nenhuma repercussão aqui. Além do que, o que nós exportamos para os Estados Unidos é 1,5% daquilo que nós produzimos. Então, não houve qualquer repercussão negativa do tarifaço. Está havendo para os estados que são exportadores, que de repente tiveram os seus produtos tributados em 50%. Isso é ruim para o Brasil, é um atentado à nossa soberania, mas a Zona Franca de Manaus está passando incólume com relação a isso.
Bom, com o programa Brasil Soberano de ajuda às empresas brasileiras, o governo Lula quer mostrar que ninguém ficará para trás e que o país segue firme na defesa da sua economia, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos para supostamente impedir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes contra o Estado Democrático de Direito. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinei Araújo. Olha só, um homem foi preso em flagrante, Karime ouvintes, acusado de estuprar uma criança de 10 anos. Carlão, um absurdo. E a mãe da menina descobriu que o homem havia trocado mensagem e vídeos com teor sexual com a filha dela. O André Araújo explica pra gente mais informações a respeito desse assunto. Muito boa noite. Olha, o suspeito é o Rogério Vitor Tapajós do Nascimento, tem 27 anos. Ele foi preso em flagrante, como vocês falaram, suspeito do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 10 anos. A prisão aconteceu no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, o homem foi denunciado depois da mãe encontrar mensagens e vídeos de conteúdo sexual no celular da filha, essa criança de 10 anos. Os policiais militares foram ao local assim que receberam essa denúncia, capturaram o suspeito e o conduziram à delegacia, onde ele acabou confessando os fatos. O homem agora ele vai responder pelos crimes de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Ele vai passar por audiência de custódia e vai permanecer à disposição da justiça. Agora, sobre essa situação, conversei com o advogado criminalista Luan Mendes, que faz um alerta sobre crimes contra crianças e adolescentes. A lei penal atribuiu várias formas de prática de crime para aqueles que compartilham, que guardam, que gravam conteúdo de pornografia infantil. É muito importante esclarecer que para cada conduta dessa eu tenho penas específicas, tanto penas mínimas quanto penas máximas, que, se praticado num contexto de somatória, onde no mesmo contexto vários crimes desses foram praticados, eu tenho penas que podem superar 8 anos, e a consequência disso é que o cumprimento inicial seria no regime fechado. Denúncias de crimes de violência ou abuso contra crianças e adolescentes podem e devem ser denunciadas pelo Disque 100. Agora, para situações urgentes, pode acionar a Polícia Militar pelo 190. A pessoa também pode ir ao Conselho Tutelar mais próximo ou na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Volto com vocês. Muito obrigada. Agora certinho, o repórter André Meirelles. Valeu, André. Valeu, André. 6h53, você no melhor Mix do Brasil. Olha aí, a Justiça Federal embargou a construção de um porto particular dentro de uma terra indígena em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, Karime. Então, Carlão, essa obra, ela pertence ao ex-prefeito Abraão Magalhães Lasmar e foi suspensa depois de uma ação do Ministério Público Federal. E o motivo, a falta de consulta às comunidades indígenas e a ausência de licenciamento ambiental, como explica a repórter Odinei Araújo. Bom, a determinação da paralisação imediata da construção de um porto particular em Santo Antônio do Içá, por parte da Justiça Federal em Tabatinga, no interior do Amazonas, foi porque a obra fica dentro da área reivindicada como terra indígena São Gabriel-São Salvador, onde vivem povos Cocama, Ticuna e Caixana. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal contra o ex-prefeito Abraão Magalhães Lasmar, que é dono da obra, de acordo com o procurador de Justiça em Tabatinga, Guilherme Diego Leal. O MPF instaurou um inquérito civil depois de receber denúncias de que o ex-prefeito de Santo Antônio do Içá, o Abraão Magalhães Lasmar, estaria construindo um porto dentro de terra indígena reivindicada, que não é demarcada ainda, mas já é reivindicada, pela comunidade São Gabriel e pela comunidade São Salvador, e que, além disso, ele teria expulsado famílias indígenas da região. Ao longo, então, desses 2 anos, aproximadamente, de tramitação, o MPF reuniu informações da FUNAI, que confirmou que a obra estava dentro da terra indígena em processo de demarcação, além de ter oficiado diversos órgãos, como IBAMA, IFAM, DENIT, Prefeitura. Esses órgãos confirmaram que o porto estava sendo erguido sem licenças ambientais e sem consulta às comunidades indígenas, como manda a lei e também a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Agora,
Agora o ex-prefeito terá 2 meses para ouvir os povos afetados, apresentar relatórios técnicos e conseguir todas as autorizações necessárias, incluindo o aval da FUNAI e dos órgãos ambientais. Caso ele descumpra a ordem, vai pagar multa diária de R$2.000, valor que será revertido em projetos de proteção ambiental na região. Também foi pedido uma indenização por danos materiais, morais e coletivos às comunidades atingidas. O Ministério Público também pediu que a estrutura do porto seja demolida imediatamente e a área degradada seja recuperada. As denúncias que levaram à ação foram feitas pela organização indígena Cocama, que acusa o ex-prefeito de expulsar as famílias da comunidade para tocar a obra. Segundo o procurador de Justiça, Guilherme Diego Leal, com a decisão, a Justiça reforça que os direitos indígenas e a proteção ao meio ambiente devem vir em primeiro lugar. A atuação foi para a proteção dos direitos territoriais e culturais dos povos indígenas e para a garantia do respeito às normas ambientais e a defesa do patrimônio da União, para que evitasse um grave retrocesso à região. E aí, diante disso, a análise da liminar foi realizada, pelo juízo, que determinou o embargo imediato da construção sob responsabilidade do réu nessas comunidades. Volto com vocês. Legal, Odinera, hoje agora 6h56. 18 horas. Esporte. Giro esportivo, saiu finalmente o resultado da bola de ouro. Dembélé finalmente colocou o seu nome na história e ele levantou a bola de ouro lá em Paris. Foram 35 gols, 14 assistências e uma temporada que realmente foi de cinema pelo PSG, Karime. Realmente. Show de bola. Show de bola. Voltando aqui pro Brasil, Maracanã pegou fogo no final de semana, Flamengo e Vasco. Gente, empataram, gente. Olha, a galera fica tão feliz. Ô, bichinho, empataram 1-1. Num clássico, é claro, cheio de adrenalina. Vai lá, o Carrascal abriu o placar pro Mengão, mas Ryan do Vasco mostrou que estava lá levando o clássico a sério e empatou. Engraçado que teve vascaíno comemorando, hein, Karime? Empate para vascaíno já é vantagem, já é final de campeonato. O fato é que o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro por enquanto. Enquanto isso, no Sul, o Internacional disse até logo para o técnico Roger Machado, depois da derrota para o Grêmio. A diretoria fez a limpa, tá? Saíram auxiliares, preparador físico e analista de desempenho. Olha só, aqui na terrinha, hein? O Amazonas tem motivos para a festa, sim. A Onça Pintada venceu Volta Redonda por 1-0 com gol de Henrique Almeida, show, colocando fim a uma série de 3 derrotas. E no Barradão, o Fluminense voltou a sorrir. Hércules marcou o gol do triunfo contra a Vitória 1-0. Acabou o jejum fora do Rio e de bônus quebrou 7 anos sem vencer o time baiano. Olha só, para fechar o nosso giro, o Ceará e Bahia empataram em 1-1. Bahia mandou na posse de bola, mas o Ceará não deixou barato, não. No fim, pontos divididos e a disputa pelo G6 se mantém quente. 6h58, Karine. 18 horas. Bora dar aquele giro final no trânsito, é isso, Karine? Vamos lá. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa, André. Trânsito. Carlão, antes do André... Oi, André. Na Avenida Constantino Nery, com a Rua da Maromba, o trânsito está carregado com vários trechos, na avenida apresentando lentidão. Já na Maripiranga, próximo ao Hospital 28 de Agosto, a situação é melhor. O trânsito segue com boa fluidez. Na Humberto Calderaro, o fluxo é moderado, mas ainda assim há alguns pontos de lentidão pela via. Amanhã a gente volta também trazendo mais informações de trânsito, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h59. 18 horas. Carlão, sabe aquela ação da Polícia Federal aqui no interior do estado, em Maitá, que foi uma barbárie, não prenderam nenhum traficante? Sim. Então, os senadores querem detalhes sobre essa operação que destruiu mais de 270 balsas de garimpo ilegal aqui no estado do Amazonas. O que aconteceu? A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou diligências em Manicoré e Humaitá, aqui no interior do estado, para verificar se houve excessos na ação da Polícia Federal durante a destruição de cerca de 270 embarcações utilizadas para extração ilegal de ouro e outros minérios na bacia do Rio Madeira. As embarcações foram destruídas pela Polícia Federal entre os dias 15 e 19
9 de setembro nas 2 cidades do estado do Amazonas, e nós falamos aqui sobre o caso, mostramos até as imagens para quem nos acompanha aí pela live do YouTube, as imagens assim muito agressivas durante essa ação da polícia, o excesso dessa ação da Polícia Federal. E detalhe, foi questionado inclusive pelo senador Omar Aziz, não prenderam nenhum traficante. 7 horas em Manaus. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o caso Didia voltou a estaca zero. A Justiça do Amazonas anulou as sentenças de 6 acusados por tráfico depois de constatar falhas graves, laudos entregues fora de prazo, quebra de cadeia de custódia e até mandado de busca cumprido em endereço errado. Isso não é detalhe, é retrato de um problema crônico no Brasil. Segundo o STJ, anulações por cancelamento de defesa, laudos irregulares e provas mal coletadas se repetem em todo o país. Cada falha dessas abre a porta da impunidade. Que era para ser justiça, vira novela processual. O réu não responde pelo crime, responde por erro de procedimento. Resultado, sociedade insegura, famílias revoltadas e criminosos que se beneficiam da incompetência do Estado. O caso Didia é só mais um exemplo e nos lembra que sem investigação séria, sem respeito à lei e sem provas bem feitas, o crime agradece e a justiça falha. 18 horas. 7-1, Karine. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.